Pense por um instante, estar preso em um lugar onde você nunca quis estar. Uma terra estranha, longe da sua família, dos seus planos, dos seus sonhos. Pense em ser acusado injustamente, traído, esquecido por aqueles que prometeram te ajudar. Agora tente imaginar você prosperar ali, crescer ali, ser exaltado ali, brilhar ali. Isso parece impossível para a lógica humana, mas não para o Deus de José. Hoje nós vamos entrar no que eu chamo de o código perdido de José. O segredo que fez um jovem rejeitado pelos irmãos se tornar o homem mais influente de uma das maiores potências do mundo. Esse código não é sobre sorte, não é sobre oportunidades e certamente não é sobre circunstâncias favoráveis. Este código é sobre algo que 99% das pessoas ignoram: a capacidade de prosperar mesmo no cativeiro. E antes de continuar, fique comigo até o final, porque o ápice desta mensagem é uma revelação profunda sobre o que Deus faz por trás das grades da adversidade. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga suas batalhas, suas perdas e até os momentos em que você acha que Deus está em silêncio. José tinha um chamado, mas o chamado não o levou direto ao trono, o chamou para a cova. José tinha uma promessa, mas a promessa não o conduziu à coroa, o conduziu à escravidão. É aqui que começa o primeiro código. A promessa é real mesmo quando tudo ao redor parece negar o que Deus disse. O problema é que nós confundimos processo com rejeição. Achamos que Deus abandonou quando, na verdade, Ele começou a estratégia. Quando José é vendido como escravo, tudo parecia indicar que seu destino estava destruído. Mas a Bíblia diz algo que quase ninguém presta atenção. E o Senhor era com José. Não é quando ele se torna governador. Não é quando interpreta sonhos. Não é quando abraça seus irmãos novamente. Não. A Bíblia diz que Deus era com José, na casa da escravidão. Esse é o segundo código. Deus não anda com você somente quando tudo dá certo. Ele está contigo exatamente quando você entra no lugar que você nunca quis entrar. A presença de Deus na vida de José transforma um escravo em administrador. Note a dinâmica. José não prospera quando sai do cativeiro. Ele prospera dentro dele. Ele não cresce quando tudo melhora. Ele cresce quando tudo piora. A prosperidade de José não era geográfica, era espiritual. E aqui vem uma revelação poderosa. Você só prova que possui prosperidade verdadeira quando ela aparece em lugares onde prosperidade não faz sentido. Ter paz quando tudo está bem é normal. Ter paz quando tudo está caindo é sobrenatural. Ter fé quando vê sinais é fácil. Ter fé no silêncio de Deus é maturidade. Ter alegria quando recebe boas notícias é comum. Ter alegria enquanto é ferido é prova de que o céu te habita. José prosperava porque carregava algo que nenhum cativeiro podia algemar: identidade espiritual. Ele não era um escravo. Ele estava escravo. Ele não era um preso, ele estava preso. Ele não era esquecido, ele estava esquecido. Circunstância não define essência. E tudo que o inimigo tentou usar para derrubá-lo se tornou degrau para exaltar. Quando Potifar o compra, ele pensa que está adquirindo um servo. Mal sabia que estava trazendo para dentro da própria casa um homem que carregava o espírito do Deus Altíssimo. E a presença de José muda tudo ao redor dele. Esse é o terceiro código. Quem carrega o favor de Deus, carrega transformação. José não precisava de posição para transformar. Não precisava de título para transformar. Não precisava de liberdade para transformar. Ele carregava uma atmosfera que mudava ambientes, em qualquer ambiente. Porque a prosperidade que José carregava não era externa, era interna. Mas aqui começa o momento mais profundo da história. José, sendo fiel, sendo íntegro, sendo excelente, é acusado injustamente. Não por fazer algo errado, mas por fazer tudo certo. E isso para muitos seria o fim. Quantas vezes você não disse: mas eu fiz tudo certo, porque isso aconteceu comigo?
É porque você ainda não entendeu o quarto código. Deus permite injustiças quando elas fazem parte do caminho que te leva ao destino que ele escreveu. José jamais chegaria ao trono de Faraó como administrador da casa de Potifar. A prisão não foi um atraso, foi uma ponte. É na prisão que José encontra o copeiro. E é o copeiro que, anos depois, abre a porta para que José entre no palácio. Ou seja, o ambiente da sua dor pode conter a conexão da sua vitória. Nunca desperdice sua prisão. Nunca amaldiçoe seu deserto. Nunca despreze seus dias difíceis. É neles que Deus escreve histórias que você jamais escreveria sozinho. E aqui chegamos ao quinto código, talvez o mais raro de todos. José não deixou que o cativeiro entrasse nele. Ele foi fiel na casa de Potifar, foi fiel na prisão, foi fiel interpretando sonhos. E aqui está o detalhe que poucos percebem. José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, mas ninguém interpreta os sonhos de José. Porque quem carrega propósito não depende de aplausos humanos para continuar caminhando. Quem carrega visão não precisa que alguém valide para acreditar. Quem tem aliança caminha mesmo sem confirmação. Esse é o código que destrava a prosperidade no cativeiro. Não espere que alguém diga quem você é. Apenas continue sendo quem Deus te chamou para ser. E então o inesperado acontece. Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Toda a elite espiritual do Egito falha. Os sábios falham. Os magos falham. Os adivinhos falham. Toda a estrutura que sustentava o império falha. Porque quando Deus decide abrir uma porta, ele fecha todas as outras para que apenas o escolhido passe. O copeiro finalmente lembra de José. Não quando José queria, não quando José pediu, mas quando Deus decidiu. Esse é o sexto código. O tempo de Deus é lento para o ansioso, mas perfeito para o destino. José é chamado, interpreta o sonho, revela o futuro do Egito, oferece a solução e, em uma única conversa, passa de escravo esquecido a governador da nação mais poderosa da terra. Agora entenda algo gigantesco. José não prosperou quando saiu do cativeiro. Ele foi promovido por causa do cativeiro. O cativeiro treinou. O cativeiro consolidou. O cativeiro alinhou. O cativeiro purificou. O cativeiro preparou. Momentos difíceis nunca são castigos, são fundações. E é por isso que esse é o sétimo e último código do vídeo de hoje. Deus permite te prender para te posicionar onde somente um coração quebrantado consegue permanecer. Quando José finalmente encontra seus irmãos e eles tremem de medo ao perceber que ele agora tinha poder para destruí-los, José responde uma das frases mais espiritualmente maduras da Bíblia. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Esse é o auge da prosperidade. Transformar feridas em sabedoria e dores em legado. Riqueza verdadeira não é ter, é ser. Não é alcançar o topo, é chegar lá sem se perder. Não é vencer, é vencer sem matar o que Deus plantou dentro de você. José se tornou governador porque já carregava governo dentro de si. Foi exaltado porque já carregava humildade dentro de si. Se tornou rico porque já carregava prosperidade dentro de si. E prosperidade verdadeira só é real quando nenhum cativeiro consegue roubar. Agora eu quero falar com você que está vivendo um cativeiro. Um cativeiro emocional. Um cativeiro financeiro. Um cativeiro familiar. Um cativeiro espiritual. Você olha ao redor e pensa: não era aqui que eu imaginei estar. Mas Deus está sussurrando ao seu coração: permaneça, porque eu estou contigo na prisão. E isso basta. O lugar que te oprime hoje será o lugar que te revela amanhã. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários:
Eu vou prosperar no meu cativeiro. Escreve com fé. Escreve como decreto. E se você deseja continuar recebendo revelações profundas como esta, se inscreva no canal agora. Ative o sininho, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Porque a série Mandamentos da Riqueza está apenas começando. E os próximos episódios vão destravar princípios que podem mudar completamente a forma como você vive o propósito de Deus. Até o próximo vídeo. Que o Deus de José te visite hoje.